Criar o método das 6 pétalas foi uma forma de sistematizar, organizar todos os conceitos que compõem a compreensão, o conhecimento da mandala e como aprender sobre esse recurso, sobre essa ferramenta, nas suas várias potências, de uma forma lógica, de uma forma linear, de uma forma possível de compreensão e, claro, que isso envolvendo também a prática, a vivência com o recurso. Então, se você nota, as 3 pétalas voltadas para cima são a nossa composição teórica, que vai definir o escopo teórico de tudo que você vai aprender. Então, primeiro a gente tem arte, psicologia transpessoal e meditação. Arte aqui vai entrar primeiro como essa expressão livre, espontânea do humano que usa de outras linguagens, não só a verbal, obviamente, para se expressar. E ele compõe muitas vezes isso de um jeito único, através da dança, da expressão plástica, do canto, da voz. Então, arte no sentido mais amplo, tanto o corpo, que está presente no método. Então, a ligação da mandala e corpo é absolutamente intrínseca, não se separa corpo-mente, mas nem todo mundo fala e traz isso com a propriedade teórica que se precisa compreender. Também a arte em si, dentro das plásticas, porque a mandala, antes de tudo, é um desenho feito dentro de um círculo, né, principalmente a mandala espontânea, a mandala terapêutica, né, como é que a gente trabalha com o recurso, conhecer também os elementos fundantes de uma composição, que forma a mandala, linha, ponto, volume, e mais do que isso, também como um círculo se relaciona com o todo. A tangente, o raio, o centro, tudo isso é muito importante para que a gente vá entendendo, compreendendo desde origem, composição, estrutura desse recurso para ser colocado em qualquer área de atuação. A abordagem da psicologia transpessoal vem especialmente dessa percepção que nós podemos olhar para nós mesmos, nós mesmas, para o mundo, para as nossas questões, para tudo que está ao redor, com lentes mais amplas, né? Como se a gente ajustasse o foco da mente e pudesse, em um estado levemente alterado, que a arte propicia, a mandala propicia, a meditação propicia, ter outros pontos de vista e a partir daí tomar decisões distintas. Então, dentro da minha jornada, dentro da transpessoal, eu pude não só estudar, fazer formação, obviamente, mas o mais importante é estar em contato com autores que se debruçaram sobre essas questões da consciência, homens e mulheres, e trouxeram fundamentações muito relevantes para que a gente entenda cada vez mais o ser humano. Entenda e possa contribuir de algum modo. Então, Stanislav Grof, que é fundador da psicologia transpessoal, pude, e não é só lê-lo, aprender sobre ele ou toda a teoria que ele traz, mas especialmente expor-se a um trabalho com ele, viver essa dimensão, né? Isso faz toda a diferença. Depois, Suzanne Fincher, Roger Wooger, fazer formações, Vera Saldanha, Pierre Weil, Jean-Yves Leloup, N profissionais e autores importantes, né, que falam, vivem, trazem muito sobre a mandala, inclusive sobre os níveis da consciência e como trazer isso com uma certa sistematização. Então, claro, nesse percurso todo de 30 anos, foram muitas viagens, foram muitas formações, foram muitos retiros, foram muitos momentos de introspecção, muitas vivências incontáveis, né? E hoje a gente está num outro tempo, esse tempo onde um curso pode acontecer online, mas como conciliar, como trazer para isso o método eu criei com essa intenção, né? Um pouco da Índia, fui muitas vezes, um pouco dos Estados Unidos, um pouco daqui, um pouco desses autores. Como é que a gente concilia isso? Sistematiza, dando também uma base de referência lógica que vai se compondo em cada um, né? Para que a gente aprenda o melhor possível, o mais amplo possível sobre a mandala terapêutica. E a meditação também não é diferente disso.
Essa é uma questão relevante. Mandala e meditação coexistem todo o tempo. A mandala é em si uma forma de meditação ativa, mas a gente pode ir mais. Então essa pétala vai dizer respeito exatamente a essa forma de prática corpo-mente. Então meditar na mandala, com a mandala, dentro da mandala, enfim, né? Mas para isso também existe uma estrutura de aprendizagem. Então, outra vez, muitas experiências com a meditação eu vivi, pude também estudar muito sobre a meditação, claro, e como compõe tudo isso, trazendo dentro de um método aquilo que é essencial, em termos teóricos e práticos, o que é necessário, o que é fundamental para que o trabalho da mandala aconteça da forma mais ampla possível, para que as pessoas não fiquem no raso, para que elas entendam que não é um trabalho só intuitivo, isso não é real, né? Existe uma base teórica sólida, existe todo uma forma de propor, especialmente com qual intenção a gente está trabalhando com a mandala. É uma mandala no setting terapêutico? É uma mandala só como recurso de meditação? É uma mandala dentro de um grupo como um objeto intermediário para que as pessoas possam se comunicar melhor? Qual é a intenção? Ou é de fato esse recurso potente que acessa o inconsciente? Depois, as 3 pétalas voltadas para baixo são as pétalas nas dimensões onde o trabalho com a mandala pode acontecer. Primeiro, individual, né? A dimensão do si mesmo. Como eu me conheço melhor. Algumas pessoas escrevem, outras pessoas não só vão para terapia, se desenvolvem num caminho espiritual, num caminho de vida, num caminho social, enfim. A mandala é um recurso extremamente potente, né, para esse autoconhecimento, principalmente quando você vai criando como prática diária desenhar suas mandalas e saber dialogar com elas. Depois, a dimensão relacional, a relação eu-tu, especialmente no ambiente terapêutico. Um atendimento individual, um atendimento de casal, como é importante você saber como colocar. Esse é um viés muito específico. Como o recurso pode contribuir, potencializar a própria terapia, o trabalho de autoconhecimento. E por fim, o âmbito social, que é também a mandala aplicada em grupos. Então, todo o grupo é igual? Não. Um grupo de uma empresa é diferente de um grupo na penitenciária, que é diferente na rede pública de ensino, que é diferente de um grupo de adolescente, de um grupo de idoso, enfim. Como adequar também essa linguagem, como trabalhar com o recurso em várias esferas distintas, como ele se aplica ou não em cada instância. Então, o método é uma formulação, teoria, prática e onde aplica e como aplica. E acho que criei principalmente por reconhecer no meu caminho, né, um objeto de estudo que está na minha vida há quase 30 anos, que não é tão simples, né, a gente andar pelo mundo e busca um pedaço aqui, um pedaço ali, o Oriente vê a mandala de um jeito, o Ocidente de outro, até em termos de inconsciente a visão é distinta, né, mas como trazer a síntese, o que importa mais, como é que eu fui compondo também com tudo que eu pude acessar, claro, com esses grandes mestres que contribuíram tanto, mas favorecer essa compreensão, favorecer esse conhecimento de uma maneira integrada. Acho que construí e pensei, criei o método para isso. Surgiu no momento onde eu tinha muito forte, assim, um chamado mesmo para criar o SEMA, Centro Internacional de Mandala, Arte e Simbolismo. Via cada vez mais a mandala pulsando na vida de todas as formas possíveis e imagináveis e compreendia também que o momento que a gente atravessa, né, recursos assim, recursos de síntese, de harmonização, de integração de polaridades, de paradoxos, principalmente recursos que saiam só da linguagem verbal, que possam ir direto ao ponto, fazem uma diferença enorme, especialmente recursos que incluam essa dimensão espiritual da nossa natureza mais profunda. No processo terapêutico, sim, isso é parte da vida, né? Então, acho que é isso, acho que o método veio daí, ele está aplicado já há muito tempo, tem muitos profissionais formados, trabalhando com a mandala no CAPS, no âmbito social, no âmbito relacional, muitas pessoas atendendo já dentro do método, e a gente tem
uma troca, assim, uma resposta extremamente benéfica de como as pessoas que se submeteram a essa aprendizagem conseguiram apreender e vivenciar a mandala de uma maneira muito integrada e o quanto isso tem feito a diferença. Acho que aprender com o método acelera o processo da aprendizagem, eu acho que dá uma sedimentação, eu acho que facilita muito a compreensão desse conhecimento tão bonito, tão amplo e tão potente.